Olá, eu sou Fred Albuquerque. E eu sou o Elimar Melo. E nós somos o Café com Marketing. O nosso assunto que a gente quer tratar são duas coisas importantes. Nesses episódios dessa nossa terceira temporada, um desses assuntos é o consumo consciente. E aí, Fred, você tem cuidado disso com veemência aí nas nossas conversas? Fala um pouquinho para a turma aí. Elimar, esse é um tema que eu já venho lendo sobre ele há um bom tempo, até praticando, né, através do desenvolvimento da Vila Cangume, que é um projeto particular, onde tem uma vila cooperada, mas por que eu tenho tratado esse assunto? Porque eu acho que a forma como o capitalismo ele vem, né, acelerado, a forma que as pessoas deixaram de ter um consumo mais consciente, né? Consumo pelo consumo. E até então, né, a gente está fazendo aqui nosso bate-papo até virtual, em função da situação que a gente está, do Covid-19 e tal. Eu acho que a gente até aqui teve um modelo de consumo e que a gente já vinha discutindo sobre o consumo consciente. Eu acho que daqui para frente, de fato, a gente vai ter a mudança. Eu acho que a gente vai passar a ter uma mudança estrutural na nossa sociedade de forma muito, muito ampla. Eu estava lendo de ontem para hoje, lendo algumas coisas de algumas pessoas que têm reduzido salário, né? Tem sido reduzido salário dentro das empresas, né? Para conseguir equacionar essa questão, clubes de futebol tendo que equacionar salários de jogador. Então as pessoas vão passar a dar uma importância muito maior ao que é importante. Não só o que é importante, como o próprio propósito das organizações. Então, alguma empresa que tenha um produto ou serviço onde ela não entenda que vender aquilo ou existir por conta daquilo é uma diferença pelo produto que ela vende e pelas pessoas do mercado, essa empresa vai estar fora do mercado. E isso é a ligação direta com o consumo consciente. Eu não consigo mais... o que a gente vinha até então, né, discutindo, conversando, falando o que ia acontecer e tal, eu acho que a gente vai haver uma ruptura. Eu pelo menos, tenho esse entendimento. Eu percebo... O que você acha? Quando a gente fala de consumo consciente, algumas coisas me espantam até na leitura quando a gente pensa as questões do marketing, já que nós estamos falando de café com marketing. O fato de se trabalhar para o exagero do consumo. Porque muitas das organizações eu quero que você me consuma exageradamente. Né? Porque o consumo pelo consumo, né? Consumo pelo consumo. E aí tem uma coisa que uma coisa que trata, alguns filósofos tratam isso, mas o que eu mais gosto, que escreveu lá Ética Pós-Moderna, dentre outras coisas, né, foi o Bauman. E o Bauman ele fala da transição da sociedade do trabalho para a sociedade por consumo. É a diferença da lógica que a gente tem de uma lógica de trabalho, não só de produção, mas também de oferecer alternativa e condições para as pessoas, do que a lógica que é o extremo, né, do que é mercado, que é consumo. Né? O mercado ele depende do consumo, mas essa lógica está sendo invertida. É por isso que eu acho que esse tema é legal, porque a gente falar assim, olha, o exagero do consumo, isso pode parecer, não, isso é tiro no pé para marketing, nada. É isso que você está dizendo, tem a ver com o propósito da organização. E agora, nesse momento que nós estamos aqui, né, em pleno processo de quarentena, é que a gente vê, de fato, em ação, os propósitos das organizações. Agora que é a hora, porque na hora do bem bom, qualquer coisa vira não só firula, né, mas vira uma coisa no sentido de aproveitar uma onda. Quando a onda é boa, né, aquela coisa, olha, mar calmo não faz bom marinheiro.
né? Agora que a gente vai ver quem é quem. E tem aparecido algumas coisas, né? Algumas coisas interessantes como esse propósito. E aí sim, você entende alguns pressupostos para a ideia do consumo consciente, né? Mesmo porque, pela algumas contas que eu vi do Fórum Social Mundial, um levantamento que eu vi lá, a gente precisaria, e parece que em 2050, em se mantendo o consumo na velocidade que está, 3 planetas terras para ter insumo para dar conta do consumo ou daquilo que se produz. Então, são coisas insanas assim, que a gente tem que ter ideia para saber que é diferente eu querer vender mais do que eu vender melhor e eu vender sempre. Vender sempre não quer dizer vender mais. São coisas diferentes aí. Eu gosto muito dessa lógica, desse conceito que você está dizendo, porque parece que o marketing, ele tem pejorativamente, ele é visto como muitas pessoas como sendo o grande algoz para essa questão do consumismo exacerbado. Então, por que existe o marketing? Existe o marketing para poder fazer as empresas vender mais e sempre mais. E sempre... Não tem, a relação não é essa. O marketing é muito mais amplo que isso. E o marketing, de fato, ele não quer só fazer com que as empresas vendam mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eu, particularmente, que sou profissional ligado a essa área, há um bom tempo que eu venho trabalhando em cima do livro do John Mackey, do Capitalismo Consciente, e ele é muito interessante porque diz, o princípio dele, a lógica dele é exatamente isso. Eu não estou negando o capitalismo. O capitalismo é um sistema onde a gente vive e um sistema colocado aí para toda a sociedade. Só que ele perdeu até o princípio dele, o tom dele. Então, tem até um parágrafo no livro dele que eu estava relendo aí outro dia, ele estava falando exatamente sobre a lógica do capitalismo. Que as pessoas, existe uma lógica errônea dizendo que as pessoas abrem empresas para satisfazer elas mesmas, ou satisfazer um desejo, ou satisfazer uma necessidade. Está errado. Quer dizer, as empresas que continuam trabalhando nesse sentido estão erradas. Se você não entender que existe um propósito maior do que vai acontecer, vai ser assim, né? Então, ontem eu comecei a fazer um ensaio, estou brincando aqui com umas imagens aqui, enfim, tentando fazer um paralelo entre o antes do Covid e depois, né? E uma das coisas que eu estava pensando, e estava lendo muito sobre isso também, é a questão do capital, né? O que acontece? Quantas empresas, ou quantas, na verdade não empresas, mas quantas pessoas no mundo hoje têm o seu capitalzinho guardado dentro de uma conta bancária, rendendo algumas dezenas de milhares de reais, de dólares, o que for, e isso não está no setor produtivo, isso não está gerando renda, isso não está gerando trabalho, isso não está gerando... Essa lógica vai mudar, porque as pessoas estão entendendo que não faz sentido, né, esse dinheiro guardado. E qual vai ser a importância do marketing neste momento? Exatamente mostrar isso. Quer dizer, em 2050 não adianta a gente ter 3 terras, porque nós não vamos ter, nós vamos continuar na mesma, né? E nós temos que fazer o quê? Como que vai ser a consciência das pessoas para a próxima modalidade de consumo? E aí você falou uma coisa que eu acho fundamental. O consumo consciente depende da consciência das pessoas. O consumo consciente não é uma entidade externa, né? Ela é de dentro para fora, não é uma coisa desse jeito. Né? E eu tenho aqui como eu te falei, né? Aquela coisa de um roteiro, de uma lógica, de perguntar algumas coisas que eu me pergunto. Comprar, né? Porque o consumo, a gente está falando de compra. Tem que perguntar o porquê que eu estou comprando. A motivação disso. Né? Antes de comprar qualquer coisa, por que eu estou comprando? Então, sabe aquela coisa de necessidade, desejo, e necessidade, porque tem muita gente assim, olha, necessidade é mais importante que desejo. Não, desejo é a maneira através da qual eu atendo uma necessidade. Se eu tenho necessidade de alimentação, o meu desejo pode ser pizza e o seu pode ser churrasco. Então, nós estamos falando disso, vamos minimizar, porque tem que dizer, não, é mais importante a necessidade que o desejo. Não é essa a lógica, mas pensar assim, por que eu estou comprando?
na lógica de realmente precisar, né? Perguntar assim, o que eu estou comprando? O que tem de disponível, né, para que pode atender essas minhas necessidades de forma melhor, para que não haja uma troca rapidamente. Que o tempo, né, o que eu estou comprando, se isso vai durar. Eu acho que a durabilidade é uma coisa importante nesse sentido. Era um pouco da nossa vida há talvez 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, vamos dizer assim, que, né, tem casas que tem produtos. Aliás, aqui tem um projetor Super 8 e um rádio aqui atrás. Um rádio de válvula aqui, quer dizer, esse rádio funciona. O que significa isso? Eu falei de máquina de escrever, nem à toa, não. Ali dentro. Exatamente. Eu tenho uma Remington ali guardada, mas é exatamente isso. Não serve para nada. Você sabe que isso é uma mentira sua, né? Porque eu já falei isso para algumas pessoas. Se você colocar um papel ali, se você colocar um papel ali e começar a datilografar, você vai ver como é que você escreve e imprime ao mesmo tempo. É muito melhor, né? Mas é o que você está falando, assim. Uma coisa é as coisas perderem a sua utilidade, a lógica dos produtos substitutos lá né, das coisas substitutas no modelo das 5 forças lá do Michael Porter. E a outra coisa é a seguinte: quanto tempo que eu estou comprando durará? Né? Para que isso aqui é uma coisa? Isso vai durar? Além de necessário, dura? Né? Como que eu vou comprar? Os aspectos financeiros também são importantes para saber se eu vou ter condição, né? Não é só se eu dividir em 82 parcelas que cabe no meu bolso, né? E o que isso vira depois, né? E uma outra coisa que você já me falou algumas vezes, que eu acho que você deve voltar com isso aí para falar para a gente, é de quem eu vou comprar, dessa coisa do propósito que você falou aí. Olha como é que é interessante. Todos sabem aí no nosso canal, que eu, enfim, fui dono de uma agência de comunicação, já trabalhei como executivo no mercado várias vezes, e isso não é uma novidade. Você sabe disso também, porque você trabalhou, que eu acho que onde a lógica já tinha começado a mudar e agora vai ser muito mais observada. Quantos clientes, ou quantas empresas, grandes empresas nós temos, não vou falar tivemos não, nós temos no mercado, que apertam o fornecedor de tal forma ao ponto de estrangular a garganta dele, e sem analogia ruim nesse momento, mas não deixa ele respirar. Será que isso vai mudar nessa lógica nova agora, quando você está falando de pequeno fornecedor? E outro dia eu estava dando uma aula, veio um cara me falar sobre uma empresa, vou poupar o nome, mas ele me disse uma coisa que eu achei extraordinária. Essa empresa tem os fornecedores dela, que são muito menores que ela, e à medida que esse fornecedor tem algum problema, seja ele qual for, de insumo, financeiro, mercadológico, qualquer coisa, essa empresa traz esse fornecedor, senta com ele e diz o seguinte: o que você precisa? O que você precisa para você continuar me atendendo? Completamente diferente da lógica financeira daqueles que oprimem e matam os seus fornecedores. Então não adianta, nesse momento, a gente querer criar qualquer elucubração para dizer assim: olha, vai ser, cara, desculpa, não vai ser. A gente não sabe. Porque as pessoas podem passar sem mandar absolutamente nada, ou as pessoas podem entender e cair a ficha e dizer: cara, realmente isso tem que acontecer. Então não adianta, o que vai acontecer, e inclusive as próprias campanhas já começam a ser feitas assim, se você pode comprar de um pequeno produtor próximo da sua casa, dê preferência a ele, ou seja, coopere com essas pessoas. E isso é uma coisa que eu acho que isso será inevitável, eu acho, né? Não é o consumo consciente só de quem que eu vou comprar para saber se é mais barato. É para preservar. É uma lógica fala muito. Exato. Fala com meus filhos: olha, você tem que preservar quem está perto da sua casa, as empresas, porque quando elas desaparecem e fica só o grande supermercado, a grande rede de farmácia, o grande isso, o grande aquilo, essas pessoas que cuidavam desses negócios, além delas terem que voltar para o mercado de trabalho, você ficará desprotegido literalmente. E outras duas coisas também que eu acho que deve levar em conta, né? Dessa lista que eu estou te falando. Como é que eu vou fazer para descartar aquilo que eu comprei? Ou parte daquilo que eu comprei, seja embalagem, qualquer coisa dessa natureza, né?
e qual que é a utilização que eu tenho para isso. Seja para o que eu comprei, né, como que eu vou usar, se eu sei de fato usar, se esse negócio não é tão perecível que em pouco tempo desapareça, né? Não é a utilidade. Com os nossos smartphones, né? E aí tem algumas coisas dessa coisa que a gente está falando da sustentabilidade propriamente dita, que a gente comentou também, dessa loja de consumo consciente. Alguns anos atrás eu vi um evento que o papo era vamos abraçar a serra. Uma dessas serras em torno de BH, não preciso falar qual para as pessoas não se condoerem, mas a ideia era abraçar a serra porque a serra seria destruída pela mineradora. E a mineradora estava acabando com a serra. Eu falei, você quer destruir a mineradora? Vocês querem acabar com a mineradora? Mas a mineradora é abusiva, etc. Tá, então eu preciso acabar com os abusos, não com a mineradora, é isso mesmo? Porque se eu acabar com a mineradora também, eu acabo com essa lógica até do consumo consciente. Olha só, é simples assim, aquilo que não é nem animal, nem vegetal, é mineral. Tudo que eu consumo, se não é animal nem vegetal, é mineral. Não tem essa... eu não tenho saída para isso. Não tem alternativa. Então, eu preciso do composto mineral para poder fazer a tinta da parede, né, para poder fazer o computador, para fazer o smartphone. E aí a minha conversa era essa. Olha, gente, vocês querem realmente minimizar esses impactos, etc.? Para de consumir. Como assim? Exatamente, não troca o seu carro todo ano, não troca o seu celular a cada versão que tem. Sabe por quê? Porque tudo isso leva componente mineral. Então, se você quer diminuir esse volume, né, que ela certamente vai ter que diminuir o volume do que ela extrai. Então, essa coisa do consumo consciente é uma preocupação de marketing, como você já fala isso há muito tempo, né, e que a gente discute isso há muito tempo, relevante, que eu acho que a gente tem que buscar isso para além dos propósitos das organizações, mas fazer na prática, né? O mundo perdeu do equilíbrio, né? É só isso. Então, quando você tem um consumo gigantesco, você tem que ter uma extração gigantesca. Quando você faz isso, o que acontece? Um está pesando para cá, o outro está pesando. Aí, essa, de certa forma, essa hipocrisia do que você fala, né? Não pode. Mas ao mesmo tempo, então, na época, eu lembro que as minhas filhas voltavam da escola e aquela que estava dizendo, olha, o seu banho não pode ser mais do que 5 minutos, você tem que desligar a torneira, você tem que não pode lavar o carro, lindo, mas ninguém vai chegar nas mídias, que é o mecanismo, e dizer o seguinte, olha, se você deixar de comprar um smartphone, você pode tomar banho durante 5 anos sem economizar água. Se você, como você falou, se você trocar o carro, né, a cada 10 anos ao invés de cada 2, você pode molhar o seu jardim tranquilamente, porque cada produto desse que a gente consome, as pessoas não fazem ideia do quanto se gasta de água para produzir cada um desses produtos. Só que qual que é o mecanismo que vai acontecer? Acha que alguém vai para a mídia, que obviamente faz parte de um sistema, para comunicação, para dizer, olha, em vez de você tomar seu banho, não vai falar isso, entendeu? A gente sabe que não vai acontecer isso. E isso é uma mudança é uma mudança de consciência, de mindset, entendeu? Então, para a gente fechar essa prosa, né, a gente está falando de consumo consciente, então é de geração de consciência, você falou do mindset, criar uma lógica pessoal, particular, mas com projeção coletiva, de uma forma diferente de ver o mundo, de ver o mercado, de ver o consumo. O consumo ele é necessário. Né? Eu posso voltar lá em Adam Smith, que escreveu lá, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro, vem
que abastece sua mesa, mas é do interesse deles. Então, a gente tem... essa lógica, ela existe. Nós estamos no modo de produção capitalista. Não é esse o questionamento. O questionamento é o modo de produção capitalista, ele tem uma lógica de mercado, mas não pode ser uma lógica exclusiva, excludente e penalizante de consumo. Essa quarentena, ela serve para a gente repensar algumas coisas dessa natureza também. Mas eu voltei a um conteúdo que é uma fábula muito simples do Ubuntu, que é um conceito extremamente simples. Eu não sei se você conhece, mas se não conhecer as outras pessoas que conhecem, foi um filósofo, né, um sociólogo, que na África pegou um cesto de doces, assim, de balas, estava numa aldeia, e ele pegou um cesto de doce, afastou assim, colocou numa árvore lá na frente, chamou a molecada toda da tribo e disse: olha, o negócio é o seguinte, tem lá um cesto de balas, e aí é o seguinte, quem chegar lá primeiro, fica com todas as balas. Tá entendido? Aí os moleques todos disseram assim: tá entendido. Então, beleza. Então, já. Na hora que ele falou já, o que aconteceu? Os moleques todos se deram as mãos, saíram andando juntos, para chegar lá e pegar as balas todas. Cara, é muito simples. É muito simples. E o que eu acho que a gente tem que fazer agora, que será uma nova lógica que a gente já vem discutindo? Cara, levanta, dá as mãos e vai junto no balaio, velho, porque o balaio não vai sair de lá. E em vez de um ficar com o balaio, todos nós podemos pegar os doces do balaio, não mais um só. Né? Vai ser assim. Isso enriquece muito essa lógica, né, Fred? Eu acho que é essa alegoria que você coloca aí. E eu acho que é importante dizer, porque a gente tem uma audiência, que assim, você e eu estamos nessa iniciativa, nessa coisa que a gente gosta de fazer o Café com Marketing. A gente discorda de muita coisa, né? O bom das nossas conversas é que a gente discorda, a gente complementa e a gente se respeita isso. Eu acho que isso é legal, porque o que a gente está falando aqui é o seguinte: olha, gente, discorde, escreva aí sua discordância, etc. Não tem problema algum. Mas vamos... Na verdade, pelo contrário, né? A gente tá, e é o que eu acho no nosso mundo atual. Eu não quero pessoas iguais, mas eu quero pessoas que respeitem as diferenças. É simples assim. Então, essa discordância ela é positiva para criar alguma coisa melhor. O que a gente não pode é que a discordância crie coisa pior. Então, nesse sentido, essa lógica de consumo, as pessoas que discordarem, vamos ver se a gente consegue criar alguma coisa melhor. Porque, às vezes, também, né, a gente está pensando em coisas que, para alguns, é muito extrema. E, de fato, né, eu posso pensar nessa quantidade de livros que tem aqui, né, só nessa biblioteca que eu tenho aqui, fora nos outros lugares, que as pessoas falam: nossa, isso é um consumo exagerado, não. Tem alguém que pode achar que isso aqui é uma grande bobagem, esse cara matou muitas árvores para ter essa quantidade de livros, né? E aí, como é que fica essas coisas, né? Essa lógica, eu acho que a gente tem que pensar isso, mas repensar o consumo faz bem. É isso aí, eu acho que o papo foi magnífico e a gente tem muito tempo aí para bater papo. Eu acho que a gente vai entrar, abril, maio, aí eu acho que a gente ainda tem até meio de maio, a gente tá em casa, viu? Tá quietinho, porque não tem solução não. E você que está aí nos ouvindo também, fique em casa, aguarde, fique quietinho. E siga a gente nas redes sociais. Segue a gente aqui nas redes sociais. Até. Grande abraço. Tchau, tchau.